Olá, queridos e queridas do Senhor. Que bom estar com vocês mais uma vez. Estamos juntinhos aqui no Eles e Elas Histórias Reais. Mais um dia super especial, mais um programa mega show com vocês aqui. Temos hoje, mais uma vez, uma linda história para vocês. Uma história linda mesmo, de algo muito especial que eu sei que muitas pessoas passam nos seus dia a dia, na sua vida. E nós acabamos de ouvir essa linda música, Me Aceita, de Kelly Silva. E, para surpresa de vocês, a história de hoje é com ela mesma, Kelly Silva. Já, daqui a pouquinho, vocês vão ouvir a linda história da Kelly. Surpreendente história com muitas promessas do Senhor para vocês. Mas lembrando para você que nos assiste, nos acompanha sempre, já começa a curtir, a compartilhar, não esquecendo de participar, escrevendo eu quero para participar dos brindes. Hoje um programa super especial para você. Antes da Kelly, eu quero falar um pouquinho, com um carinho muito especial, dos nossos queridíssimos parceiros. Sim, eu quero agradecer aos nossos parceiros, porque sem eles não seria possível nós estarmos aqui juntinho com vocês, levando para vocês essas lindas histórias. Histórias de cura, de libertação, de vida, tá? Então vamos lá. Quero agradecer imensamente, com um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que trabalha no salão do Joãozinho Cabeleireiro, que fica na região leste de São José dos Campos, São Paulo. O Joãozinho Cabeleireiro fica na rua 15 de julho, número 75, no Jardim Cerejeiras. E o telefone do Joãozinho é 3907-5012. 3907-5012. E você pode marcar o seu horário para que ele possa cuidar de seus cabelos. Feminino, masculino, infantil, eles atendem a todos com muito carinho. Muito obrigada, João. Beijo. Também quero agradecer a Gabi Fast Kids em Jacareí. Lá você pode fazer o aluguel de bolos fakes, de personagens variadíssimos para suas festas. Também tem doces personalizados, muitas lembrancinhas e tudo que você precisa para fazer uma linda festa. E você pode falar com a Gabi pelo telefone 12 982 04 1493. 982 04 1493. Gabi Fast Kids Jacareí. Não esquecendo, meus lindos e minhas lindas, queridos e queridas, quando você entrar em contato com algum dos nossos parceiros, não esqueça de dizer que você assiste o Eles e Elas Histórias Reais. E tem brindes especiais para vocês que curtem, compartilham, brindes, prêmios especiais com cada parceiro. Gente, não podia ser melhor. Também quero agradecer a Breton, loja da artista plástica Suzy Toledo. Lá você encontra móveis lindos, requintados, em um ambiente maravilhoso. A loja Breton é linda, vale muito a pena você ir lá conferir todos os lindos móveis e todos os objetos de decoração que a Suzy tem. Fica na Avenida Anchieta, número 409, no Jardim Esplanada. E o telefone lá é 3921 8304. 3921 8304. A loja funciona das 10 da manhã às 19 horas da noite. Avenida Anchieta, número 409, no Jardim
Jardim Esplanada Breton. Não esqueça, vá lá. Também não podemos deixar de agradecer a queridíssima Maria Rita, da loja Luz e Vida, que tem presenteado cada um de vocês que participa, que curte, que diz eu quero participar do sorteio. E todos têm estado muito felizes com os brindes lindos e presentes maravilhosos que ela tem dado de presente para cada um de vocês. A loja Luz e Vida fica no centro de São José dos Campos, na rua Floriano Peixoto, número 160, no centro de São José. E também você pode ligar lá, pode pedir o seu livro, pode pedir seu presente que eles entregam para você. Telefone 3941-2665 com a Maria Rita. Também quem está nos dando brindes e presentes para hoje é a Lavanderia Motorama. Hoje você está participando para ganhar uma lavagem de edredom. Ai, gente, tudo de bom, né? E uma lavagem de terno mais gravata. Você que usa terno, tem gente que usa terno todo final de semana, que usa durante a semana para o trabalho. Então, se você quer deixar o seu terno limpinho, cheirosinho, liga lá na Lavanderia Motorama, que fica na rua Papoulas, na sala 4, no Jardim Motorama. E o telefone lá é 3912-2838. 3912-2838. Lá você fala com a Andréa e a Bárbara. E ela me disse que aqueles que foram, ganharam seus brindes, disseram que assistiram eles e elas. Então não esqueça de falar para qualquer um dos parceiros que você ligar, que você for lá pessoalmente, eu assisto eles e elas. Qual é o meu prêmio? E mais uma vez, muito obrigada. Continue compartilhando, curtindo, manda beijinho, abraços e beijões para todos vocês, para seus amigos que têm nos assistido. E agora, nós vamos passar para aquele momento mais que especial do programa, que é o tema do nosso programa, Histórias Reais. E a história linda e real de hoje é da Kelly Silva. Se você ainda não a conhece, você vai conhecer. E se você já a conhece, talvez não saiba da linda história dela. Porque eu mesma a conhecia já há algum tempo e não sabia da história tão linda que ela vai compartilhar com vocês agora. Eu quero deixar aquela palavra que o Senhor coloca no meu coração, super especial para vocês. E a palavra de hoje se encontra em Jeremias 1, versículo 4 e 5. Salmos 139, 16. E eu sei, eu sinto nesse momento que o Senhor tem algo muito especial na vida de alguém que vai assistir ou que está assistindo já conosco. Saiba que Jesus chama muito e que você é muito especial. Independente de qualquer situação que você esteja passando, de qualquer problema que você esteja passando, saiba que Deus te conhece muito antes de você abrir os seus olhos aqui na terra. Ele já te conhecia lá quando você estava no ventre da sua mãe, quando você ainda estava sendo gerado, formado. Ele já tinha um plano para você. A sua mãe ainda nem tinha visto o seu rostinho, mas ele já tinha algo muito especial para a sua vida. E ele diz assim em Jeremias 1, 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta.
E em Salmos 139:16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, disse o salmista a Deus. Então, saiba que Deus te ama antes do seu primeiro respirar. Antes de você abrir pela primeira vez os seus olhos e dar o suspiro de vida. Antes de você ter o seu primeiro choro, assim que você nasceu. Ele te ama. E Ele te diz que até que se seus pais se esqueçam de você, ou a sua própria mãe se esqueça, ou não tenha o sentimento que uma mãe tem que ter, Ele te ama. E é sobre isso. Aí cuida de você. E é sobre isso que Kelly Silva vai compartilhar com vocês. Não é mesmo, querida? É isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa noite. Porque hoje nós estamos em um momento super especial. Hoje nosso horário é especial do nosso programa. E às vezes algumas pessoas assistem de manhã, algumas assistem à noite, algumas assistem à tarde. Quero agradecer também imensamente todos que têm nos assistido na Espanha, em Portugal, na França. Temos cadeiras cativas em todo o programa do pessoal da França. Quero agradecer imensamente. Na África. Temos chegado a tantos lugares e em cada um desses lugares o horário é um, né? Isso mesmo. Querida, muito obrigada pela sua disposição de vir compartilhar a sua história linda. Amém. História de superação e sucesso. É verdade. E de muito amor, não é verdade? É a palavra que resume a minha história, é amor. Oh, é o amor mesmo, gente. Vocês vão entender plenamente isso. Minha querida, diz para nós e para cada um dos nossos ouvintes, quem era Kelly Silva? Qual é a história de Kelly Silva? Como foi que Deus agiu na sua vida? Primeiramente, Pai do Senhor para todos, oi para você que está assistindo. Bom, respondendo à pergunta da Ivone, Kelly Silva antes era uma Kelly que acreditava em muitas mentiras, que deixou seu coração ser levado por uma mentira, acreditou tão profundamente que adoeceu na alma e no corpo por essas mentiras. Antes eu era assim. É tão terrível, né? É porque eu sei um pouquinho da história da Kelly e existem pessoas muito más, né? Infelizmente que não têm o amor de Deus em seus corações e que por isso causam males. Mas mesmo assim, o Senhor pega aquilo que é mal, aquilo que é ruim e transforma em uma grande bênção nas nossas vidas. É verdade. Transforma toda maldição em bênção. Aleluia. Querida, conte para nós por que e que mentiras foram essas que te levaram a adoecer na alma e no espírito. Conta lá, desde o comecinho. Sim. Como foi que tudo começou? Então, eu tenho o costume de dizer que pessoas feridas ferem pessoas. Se alguém não está curado, a tendência é olhar para todo mundo como se todo mundo fosse ferido, se a vida de ninguém desse certo, né? E as mentiras que eu acreditei foram ditas por boca de algumas pessoas, mas quem estava influenciando essas pessoas para que elas falassem isso era o próprio inimigo da minha alma. A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Se a gente não vigiar, a gente fala coisas que podem ferir as pessoas e sem perceber estamos deixando os sentimentos que o diabo quer que a gente fale, as coisas que o inimigo quer influenciar, a gente pode falar. Tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, muito cuidado, independente se é crente, pregador, as palavras têm poder. A Bíblia diz que tem poder para cura e para morte, para vida e para morte, né? Exatamente. Exatamente. E realmente, infelizmente, quando a gente não vigia, a gente não abençoa. É verdade. E o que foi que te falaram que feriu a sua alma? Então, eu tinha 6 anos
Hoje eu tenho 1,61 m, tá? Tenho mais de 1,60 m, super alta. Mas eu tinha 6 anos, eu era muito pequenininha, sempre fui muito mirradinha, né? Eu tava na porta da minha casa, era comum, antigamente não passavam tantos carros, as ruas eram mais quietas. Tava brincando com vizinhos, passou um carrinho, eu lembro dessa cena como se fosse agora. Passou um carrinho de bebê, era um carrinho rosa, tinha uma bebezinha loira, e eu sou apaixonada por criança desde que eu era criança. Eu vi aquela bonequinha, né, passando, aquele bebezinho lindo passando, e eu perguntei para uma pessoa que estava perto de mim, e eu disse, nossa, que bebezinho lindo, que gracinha, como será que é o nome dela? E eu me lembro que a pessoa, com certeza, ela não tinha noção do que estava falando, eu sei disso, ela não tinha. Espero que não, né? Porque alguns fazem com plena noção de fazer o mal. Não, essa pessoa não tinha noção do que ela estava falando, mas o inimigo usou a boca dela. Ela disse, quando eu perguntei, que linda, como será o nome dela, onde será que ela nasceu? Porque eu fiquei encantada, que era muito linda a bebê. Ela disse, aquela criança, e o carrinho descendo com a mãe empurrando, aquela menina, ela veio de hospital, mas você, Kelly, você não veio de hospital. Aquela menina, aquela ali é a mãe dela, mas a sua mãe não é sua mãe. Você não veio de hospital, você não nasceu no hospital. Você veio de um orfanato, onde as pessoas, onde os pais que não querem seus filhos abandonam eles lá. É desse lugar que você veio. A tua mãe não te amou, não quis cuidar de você e te largou lá. Essa que está lá dentro não é tua mãe. Gente, diz pra mim como alguém sã consciência tem a capacidade de falar coisas tão fortes, tão pesadas para uma menina de apenas 6 anos de idade. Isso é muita maldade. Foi difícil. E aí? Eu confesso que as palavras orfanato, abandono, eu não sabia o real sentido, a profundidade dessa palavra. Mas o tom, aquilo veio com uma faca rasgando meu peito. Eu senti a minha alma. Nós somos seres tricôtomos, temos espírito, alma e corpo. Eu senti a minha alma sendo rasgada. Eu lembro que eu dizia para ela, não, minha mãe está lá dentro. E eu sou bem quieta, não respondo quando alguém me ofende e tal, mas foi um susto tão grande para mim, um choque, que eu lembro que eu saí chorando. Eu não era assim. Eu ficaria ali brincando, mas eu saí chorando para dentro de casa. Minha mãe estava cozinhando feijão. Minha mãe cozinha o melhor feijão do mundo. Por favor de me convidar para experimentar. Tá? Entrada principal e sobremesa. Maravilhoso. Minha mãe cozinhando. Beijo, sua linda. Ai, beijo então. E me convide, por favor, para comer esse feijão que ela falou. Minha mãe estava cozinhando feijão, aquele cheirinho. Eu passei pelo quintal e fui pro meu quarto. Eu lembro que eu chorei muito. Mas eu pensei, minha mãe vai ver que eu tô chorando, vai ficar brava com a pessoa, não vai entender, eu vou esquecer isso. Fui para a sala, liguei a televisão e estava passando o desenho da Vaca e o Frango. Eu não conheço. Você não lembra? Não. E é um desenho que eu assistia bastante esse desenho. Hoje eu confesso que vendo alguns capítulos pelo YouTube é assustador. Uma criança não tem muita noção, né? E sempre quando eu vou ministrar, eu digo para os pais, assiste junto com o teu filho aquilo que ele está vendo, porque você tem o discernimento, teu filho não tem. Criança é esponja. Ela absorve todo o ensinamento, tudo aquilo que está sendo ensinado para ela. Por isso que nós, fazendo um parêntese aqui, eu trabalho com crianças e às vezes quando a gente fala sobre certas coisas, os pais ficam zangados conosco, ficam bravos. É verdade. Falam que somos radicais demais. Eu prefiro ser radical e cuidar do coração e da mente de uma criança que ainda está sendo formada do que deixar essa criança ao léu, exposta a todo tipo de informação errônea. E hoje em dia nós estamos passando por uma situação em que sempre existiu o mal, como você vai agora compartilhar o que foi que ela assistiu nesse desenho. Mas hoje nós estamos numa abrangência muito grande. Estamos num nível de maldade que eu nunca imaginei na minha vida ver.
Eu nunca imaginei que nós chegaríamos num nível de maldade tão extrema e de um investimento do mal em cima da vida de crianças e jovens como nós temos hoje em dia. Nos desenhos, nas músicas. Queridos, existem desenhos que ensinam as crianças como elas cometerem suicídio. Isso é tenebroso. Eu nunca imaginei ver e saber de algo tão horrível. Existem desenhos que levam as crianças a coisas que eu não vou nem dizer aqui para vocês. Cuidem dos seus filhos, cuidem das preciosidades que Deus deu a vocês, cuide da sua herança. Tudo tem a sua hora certa. Tudo tem o tempo certo de descobrir, de ver. Hoje nós somos adultos e a nossa mente está capacitada a absorver, né, ou a ter aquele impacto de certas coisas. E mesmo assim, a gente ainda sofre quando vê cenas ruins. Agora, uma criança... eu vi uma matéria de um psicólogo... não cristão, porque tem gente que fala que tudo é coisa da igreja, né? Não cristão, que disse que uma criança até 8 anos de idade não está pronta para ver cenas de beijo. Irmãos, queridos e queridas, estamos falando de beijo. Por quê? Cenas de violência, cenas de intimidade, de sexo. Não é para a criança ver. Né? E hoje as crianças estão super erotizadas. Muitos desenhos são erotizados. Os desenhos, as músicas, as roupas que os próprios pais compram. Compram um shortinho. Me desculpa, mas eu vou falar. Né? Tô tendo essa oportunidade, eu vou falar. Tem pai e mãe que compram um shortinho que parece... Me desculpa, queridos, mas eu vou abrir o jogo. Que parece calcinha. Põe uma música sexual, erótica... e coloca a criança para rebolar. Queridos, por favor, o que está acontecendo com o cérebro dos adultos? Sério, hoje eu tô que tô. Mas é o amor, né, que a gente tem por criança que faz com que a gente... Faz, eu fico assim, tremendamente... vamos dizer assim com uma ira santa? Irai-vos e não pequeis, o Senhor diz. Queridos, não faça isso com a sua criança. Não permita esse tipo de coisa com a sua criança. Você acha que é normal. Ai, que bonitinho. Aí depois, quando chega a criança na adolescência e a menina fica grávida antes do casamento, na adolescência, e hoje em dia não é nem mais na adolescência, é na infância. Aí você chora e fala, aonde foi que eu errei? Errou quando comprou aquela micro saia, errou quando comprou aquele micro short e colocou aquela música erótica para que a sua criança de apenas 4, 5, 6, 7, 8 anos fique rebolando na frente de câmeras e ainda postam no Facebook dizendo que, que bonitinho. Não é bonitinho, é horrível, é terrível. É muito triste. Desculpa eu ter feito esse parênteses tão longo, mas é algo que deixa, sabe, isso me dá vontade até de chorar. Josué diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa de Deus para nós, é uma atitude de fidelidade de Josué dizendo, se vocês não querem servir a Deus e obedecer aos seus princípios, é problema de vocês. Agora, da minha porta para dentro, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós louvaremos o Senhor, seremos fiéis a Ele, temeremos o nome do Senhor. Da minha porta para dentro, o que entra é aquilo que agrada a Deus. Amém. E eu também tenho essa posição, né? E aqueles a quem eu posso ajudar e conversar, eu falo sim, porque eu quero que saibam que é por amor às crianças, é por amor aos jovens, porque aquele que ama se preocupa, aquele que ama participa, se envolve e ajuda para que essas crianças não sejam erotizadas antes da hora. Tudo tem a hora certa, meu querido, minha querida, tudo tem a hora certa. Tem a hora do primeiro beijo, tem a hora do primeiro abraço, tem a hora da primeira vez. Tudo tem a hora certa, no momento certo, na idade certa. Não antecipe as coisas, não perca a sua infância, não deixe seus filhos perderem a sua infância.
adiantando aquilo que não é para adiantar. E aí, quando eles crescem, eles viram adultos frustrados, insaciáveis. É verdade. Não conseguem ter relacionamentos fixos, né? Firmados, sólidos, porque eles estão machucados, feridos desde a infância. Cuidado com o que a sua criança assiste. Cuidado com o que a sua criança ouve. Cuidado com o que a sua criança veste, com quem ela anda, quais os amigos que ela anda, a casa onde ela vai. Cuidado, queridos, as crianças têm sido tão atacadas, tão violentadas, né? Ai, eu vou fechar o parênteses, porque isso me faz mal. As pessoas, elas, como criança não sabe falar, não sabe expressar aquilo que ela está sentindo, então é muito mais fácil olhar para uma criança e falar, não tem problema nenhum, tá brincando o tempo todo. Mas ela tá brincando o tempo todo porque esse é o momento dela. Mas ela está absorvendo. Eu vi uma frase de uma professora que disse, fiz um curso esses dias com a Ivone sobre criança, foi maravilhoso. E a professora diz assim, o coração de uma criança, tia Rose Joaninha diz isso. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Exatamente. E as pessoas olham para a criança e acham que não está com problema, só está brincando, a vida de criança é boa, porque a criança não sabe falar, a criança não sabe expressar. Mas lá dentro, aquele sentimento está dentro dela, a ferida pode estar dentro dela, ela só não consegue transmitir com palavras, mas o comportamento muda e é necessário que os pais estejam muito atentos. E depois, quando a criança cresce, aí a gente começa a ouvir um monte de testemunhos, de histórias, de pessoas que foram abusadas na infância, de pessoas que foram violentadas na infância, de todas as formas, viu, queridos? Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Né? Então, eu acabei não falando o que esse psicólogo falou, que a criança até 8 anos, ela não está pronta mesmo para ver essas cenas. Porque quando ela vê, é algo que ela não pode fazer. Né? Ela não pode ainda beijar na boca, ela não pode ter intimidade. E isso causa frustração. Isso causa sentimentos ruins nela, porque é a mesma coisa de eu ver um sorvete e eu não posso tomar. O que a gente faz quando alguém não pode comer algo que está perto da gente? A gente evita dela ver para que ela não tenha aquele mal-estar de ver e não poder. Agora, imagina uma criança que fica vendo na televisão o tempo inteiro cena de beijo, cena de beijo, cena de beijo. Queridos, ela está sendo incentivada a beijar. Vai ser um desafio e aí ela não as pode pessoas ficar assistindo esse programa, porque muitos pais se irritam e não gostam de ouvir isso. Não quero nem saber se gosta, me desculpe se você não gosta. Desculpe, não queria ser grosseira, mas, queridos, estamos falando por amor. Estamos falando porque as crianças precisam de cuidados. Eu tenho ouvido muitas histórias de pessoas que foram abusadas, violentadas no visual, até cuidado com quem você põe na sua casa para cuidar dos seus filhos. Pessoas que contratam babás e as próprias babás. Eu sei de histórias de hoje, pessoas que são adultas, que na infância tiveram babás, porque a mãe precisou trabalhar fora e não tinha ninguém, e a própria babá. É difícil. Para bom entendedor, minha palavra basta. Colocava filmes que não deveria a criança assistir para incentivar a criança e assim abusar da criança. É a realidade, infelizmente é a realidade. E essa pessoa compartilhou isso comigo, que a babá tinha intimidade com essa criança, fazia primeiro ela ver, lembra? Ver, para estimular, para que a criança fizesse o que viu. Queridos, eu estou falando de causa conhecida, eu não estou falando por uma utopia, ou porque eu acho, ou porque eu trabalho com crianças e trabalho com adultos. Adultos feridos e marcados por causa de tudo que aconteceu na infância. Hoje a Kelly está compartilhando a história dela, de uma ferida grave que ela sofreu na infância. Mas que só Deus pode curar. É verdade. Só o Senhor tem. Mas a gente também pode evitar e fazer a nossa parte. Então, fechando o parênteses enorme que eu abri, vamos continuar na sua história. Quando eu coloquei no desenho da vaca e o frango, eu tinha acabado de escutar a pessoa me dizendo que eu vim de um orfanato porque alguém não me amava e me deixou lá.
Então, a mentira que eu escutei, que me feriu, foi: você não é amada. Entendeu? A pessoa disse: você não tem nome, você não tem mãe, você não tem pai. Foi isso que eu ouvi. Então, assistindo para esquecer de tudo isso, eu liguei a televisão no desenho da vaca e do frango. E a vaca estava com uma faca na mão. E o irmãozinho dela, que é um frango, disse para ela: o que você está fazendo com essa faca? Ela disse: eu vou me cortar, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Eu vim de um orfanato. Fazia pouco tempo que eu tinha chorado e escutado alguém dizendo que eu estava vindo de um orfanato. E antes eu dizia assim: eu não sei se existe essa cena no desenho ou se o inimigo mudou a cena para que eu visse assim. Porque é assim que ele trabalha, no inconsciente. Muitos desenhos são consagrados e no inconsciente fica outra mensagem. Exato. E então, para vir para cá no programa e para falar para vocês que estão assistindo, eu tive o cuidado de ir assistir o desenho, tá no YouTube. E eu coloquei assim: vaca e o frango usando uma faca, porque foi isso que eu vi. Nem estimula, não conta muito não, que eu fico até com medo dos outros, porque o povo tem uma curiosidade pro que não é bom, que é inacreditável, mas é que ela tá falando, porque como ela tá contando uma história, depois as pessoas vão falar: ai, não é verdade. É verdade. Mas é verdade. Então eu coloquei no YouTube: vaca e o frango usando uma faca. O episódio que apareceu foi exatamente o episódio que ela descobre que ela é adotada. Ela fica querendo saber como ela nasceu. Os pais inventam várias histórias, mas o final é que ela é adotada. E não tem a parte do que ela está usando uma faca, mas eu tenho a plena certeza do que eu vi, do que eu ouvi. Quando você era criança. E eu tenho certeza que foi o inimigo que mostrou isso nos meus olhos espirituais. Eu tenho certeza. Pode alguém não acreditar, mas ninguém tira a verdade que está dentro de mim. Mas uma cena que está no desenho, que todo mundo pode assistir, é que a vaca está muito triste, sentada numa cadeira. Aquele desenho é para criança. E me desculpe, mas eles chamam ela de balofa, de gorda. O que é isso? E o personagem que tem lá é o próprio diabo. Ele é vermelho. Nossa, gente, isso é um desenho. Como que alguém pode fazer um negócio tão horroroso desse pra criança? Ele é vermelho. É claro que o diabo não aparece assim, né? Mas no desenho ele é vermelho, tem chifres, enfim, rabo. Ela tá sentada num banco e ele chega nela e ela fala: minha mãe não quer que eu converse com estranhos. Então ele diz: eu não sou estranho. Eu vi quando você nasceu. Eu estava lá quando você nasceu. Gente, é arrepiante. Aí aparece ele fazendo um parto. A mãe que cuida dela está do lado de fora. A mãe chega: o que é isso? E o pai diz: você está tendo um bebê. Ou seja, ela é adotada. E o diabo está lá. É horrível. É arrepiante o desenho. Então, é esse episódio que tem quando a vaca descobre que ela é adotada. Quando a vaca, no que eu vi, com 6 anos, disse: eu tô com essa faca porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu vim de um orfanato, a intenção dela era óbvio que ela ia, se cortar. E eu tomei um outro susto, foi chocante. Eu desliguei a televisão, porque graças a Deus eu fui criada e adotada por uma família que serve a Deus. Então o Espírito Santo já estava cuidando de mim, ainda que o diabo queria manipular a minha mente, dizer que eu não era amada, que não era cuidada. O Espírito Santo já estava cuidando de mim. Eu tomei aquele choque e desliguei aquela televisão. Um adulto pode ficar ouvindo isso por horas, vai ficar marcado, mas uma criança, eu desliguei graças ao Espírito Santo. E não fui fazer isso. Eu fui brincar, eu fui esquecer. Passou alguns dias, fui para casa da minha irmã mais velha. Ela tinha casado. E minha irmã mais do meio me levou até lá. E eu amo a minha irmã mais velha, amo minhas irmãs. Um beijo para cada um de vocês. Cheguei na casa dela, estava brincando com os coelhinhos que ela tinha de porcelana. E eu olhei para as duas conversando e disse: a tal pessoa que falou... aquela pessoa, como que é aquela pessoa? Ela disse: é assim, assim, assim. Por quê? Eu disse: ela me disse que a mamãe não é minha mãe, que vocês não são minhas irmãs, que eu não fui cuidada, que a minha mãe de verdade não gostava de mim, não me amava. E eu fui falando tudo que a pessoa falou. Então, as minhas irmãs, elas gostam muito de brincar. Eu esperava que a reação delas fosse
dar risadas, imagina, brincadeira. Mas você queria que não fosse verdade, né? Que elas dissessem, não é verdade isso, ela brincou com você, é mentira. Na minha cabeça a cena já estava pronta. Elas dizem, imagina, Kelly, você imagina. Claro que você é nossa irmã, que a mamãe é sua mãe. Mas elas ficaram quietas. Eu vi quando uma chorou, ela se escondeu para dentro da cozinha e eu continuei brincando. Gente, eu lembro disso como se fosse hoje. Parece que eu estou revivendo o momento. Brincando com os coelhinhos, minha irmã do meio foi embora. A minha irmã mais velha, que é uma mãezona para mim, me pegou. Eu lembro que ela fez um chocolate quente. Ela me deu banho. Ela sentou comigo na mesa e começou a conversar comigo. E ela dizia para mim que eu era muito pequena para entender tudo o que tinha acontecido, mas que na hora que eu crescesse, quisesse conversar, sentar, eu tinha toda a liberdade para fazer isso, que eles iam me contar a minha história. E eu lembro dela dizendo, a única coisa que eu posso dizer para você é que você ficou em contato com bichinhos. Um bichinho, você ficou com contato com sujeiras de um bichinho, urina, né? E você ficou com uma ferida muito grande na perna. E ela mostrou, olha, você não está mais ferida, na tua perna não tem mais ferida, porque a nossa mãe cuidou de você, você é amada, a mãe, o pai é teu papai, é tua mamãe, a gente te ama, você é nossa irmã. E eu lembro, quando eu fico muito nervosa, eu começo a tremer, parece que eu fico com muito frio. Eu não sei se você é assim, mas tem um estágio quando acontece alguma coisa muito chocante que eu começo a tremer muito. Não, filho, eu posso tremer, mas eu fico com um calor, parece que vai fritar um ovo na minha testa. Eu tive muito frio, ela me abraçou, eu estava no colo dela, eu tinha tomado banho, e eu chorava tanto, tanto. Ela colocou me deu Toddy quente à tarde, me colocou para dormir com um edredom. E eu dormi a tarde toda, acordei no outro dia. Choque. Eu acordei no outro dia. Meu pai. A vida continuou, mas com 15 anos, a vida continuou e eu fui criada como? Como igual aos meus irmãos. Sim, porque eu era caçula, né? A caçula, a raspinha do tacho, como a minha mãe me fala. Então, se ninguém tivesse me contado, eu não saberia. A minha aparência é diferente, meus irmãos são bem altos, né? Eu sou alta, 1,61 m, mas eles são mais altos do que eu. Mas se ninguém tivesse me contado, eu não desconfiaria, porque não tem diferença no tratamento dos meus irmãos comigo. O Senhor me abençoou com uma família maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, porque é tão interessante, a gente sempre fala sobre a questão da adoção, né? Eu tenho muitas pessoas com quem a gente conversa sobre isso, e para as crianças eu digo assim, queridos, aqueles que vêm da barriga, Papai do Céu mandou, e aquilo que Deus mandou, a gente fica muito feliz, a gente ama demais, mas os filhos do coração, nós escolhemos amar. Os filhos do coração são aqueles que você olha e que você diz, eu quero amar, eu quero cuidar. Né? É um desprendimento muito grande de alguém que decide adotar. Né? É maravilhoso, queridos, aqueles que têm o coração, que têm a disponibilidade, que têm condições de pegar alguém para adotar. A gente sempre conversa lá em casa sobre isso, porque o desejo do meu esposo sempre foi adotar uma criança. Nós temos os nossos filhos, mas ele sempre quis cuidar de mais um. E assim... porque a gente conversa assim lá em casa com as crianças, né, para eles entenderem, para eles irem aceitando no coração, porque adotar não é só o pai e a mãe, os filhos têm que adotar junto, né? Os filhos precisam estar nisso junto, porque vai ser irmão deles, né? Irmão, irmã. E uma coisa muito importante é o seguinte, o que eu falo para eles é o seguinte: se fosse você que estivesse num orfanato, qual seria o seu desejo? Que alguém te amasse, que alguém te tirasse daquele lugar, que alguém te criasse, que você pudesse ter um lar, né? Então, graças a Deus que tem os orfanatos, né? Que alguns cuidam bem e alguns não. Mas um orfanato não é um lar.
O orfanato não é lugar para criança, muito menos a rua, né? Então, que muitas outras famílias, ao ouvirem também essa história, porque a Kelly hoje é uma mulher linda, inteligente, de Deus e de sucesso, porque teve uma família que amou, se comprometeu, se doou e colocou no coração. É verdade. Não é verdade? Com certeza. Louvado seja Deus pela sua família. Que Deus abençoe imensamente. Um grande abraço, um grande beijo. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Porque ela é maravilhosa. Quando eu fui crescendo, então, eu tive todo o suporte, o apoio. Eu lembro de cenas que a gente estava jantando e passava na televisão assim, orfanato não sei o quê. Mudava-se de canal, porque esse assunto não era interessante, ninguém queria saber, entendeu? Era como se eles quisessem me proteger. Te poupar, te proteger. Entendeu? Mas no momento que eu quisesse conversar, eles iriam conversar. O que eu quis fazer foi, como já tinha ouvido tudo aquilo, eu tinha receio do que eu ia ouvir. Então, eu não queria perguntar para eles, porque eu não queria ouvir, não queria saber. Entendeu? Queria viver a minha vida com os pais que eu tinha, maravilhosos. Enfim, fui crescendo. Quando eu fiquei com 15 anos, eu fui pro colegial. Estudei numa escola maravilhosa, com professores maravilhosos também, no CTA, Marioto. Ai, ótima escola. Tive professores maravilhosos, o Modesto, Deus Olindo Modesto, de matemática, Sueli de história, Cláudia de português, enfim, a diretora que era a Kátia. Uma escola maravilhosa, mas nessa época, uma idade muito difícil, 15 anos, uma idade muito difícil. Eu ia para a escola de ônibus, fiz amizades e eu vi um mundo diferente do meu mundo. Eu sou muito caseira, mas eu vi adolescentes de várias formas, né? Pessoas com classe alta, classe baixa, média. Conheci muitas pessoas e eu fui me perdendo no meio de tudo aquilo. Não me perdendo, não me lancei no mundo, na prostituição, nas drogas, graças a Deus. Tinha pessoas assim ao meu lado, mas eu não me envolvi com isso. Mas eu fui me perdendo de mim mesma. A adolescência é o momento que você tem que se descobrir, né? Você vai aprendendo quem você é. E eu fui parando de orar. Isso que foi o meu maior erro, mas Deus esteve comigo. Isso é o caminho para a morte. Eu comecei a cantar com 3 anos de idade. Minha mãe colocava uma cadeira no púlpito e eu cantava. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso. Vaso de concerto. A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso. A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. E eu gente, que delícia. Cantava essas músicas. Muito bom, né? Fica no coração, não fica marcado? Ensine os seus queridos pequenos a louvarem. Ensinem louvores, ensinem músicas do Senhor para os pequenos, porque fica no coração até crescer. Eu cantava desde 3 anos de idade, fui crescendo, com 7 anos descobri que isso que eu amava fazer. Deus marcou a minha vida com 7 anos, quando eu fui cantar o hino da Rose Nascimento, Mais Firme do Que Nunca. É a minha história em um louvor a esse hino. E sempre cantei na igreja, sempre fui muito assídua na igreja. Eu ia sozinha para a escola dominical, eu não perdi um ensaio, então eu aprendi a amar o Senhor e a servir o Senhor na igreja. Era tudo que eu mais amava, era adorar a Deus cantando, desde pequena. Mas com 15 anos eu continuava fazendo isso. Continuava indo à igreja, continuava ouvindo a palavra, era regente das crianças, regente dos jovens, estava envolvida em tudo e era o que eu amava fazer. Mas como eu parei de orar no meu quarto, parei de ter intimidade com Deus, ir à igreja não estava sendo suficiente. Porque se eu não pratico sozinha na minha vida aquilo que eu escuto, eu vou ser sincera agora, você vai estar sendo religioso. Por mais que você ame a sua fé, por mais que você ame a Deus, mas se você não pratica o que você escuta, você está apenas sendo religioso. E foi isso que aconteceu comigo com 15 anos. Eu ia para a igreja, chorava, sentia a presença de Deus, aprendi a palavra, cresci numa igreja maravilhosa, mas eu não estava praticando a minha fé. No meu quarto, eu não passava tempo com Deus. E isso foi fazendo com que eu ficasse vazia.
Eu não orava, não buscava, então não tinha mais aquela sensibilidade espiritual, não sentia mais o Espírito Santo tão perto, porque ele se afastou? Não, ele estava no mesmo lugar. Mas eu tinha me afastado, eu não buscava ele, eu fui me fechando, fui focando na escola, fui focando nos amigos, fui focando em ser aceita, porque eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Aquelas meninas eram diferentes de mim, a pele, o cabelo, tudo era diferente de mim, então eu já tinha um sentimento de inferioridade lá de trás, que eu fui rejeitada pela minha mãe. Na cabeça de uma criança, poxa, a mãe é tudo que ela tem, como que uma mãe não gosta de mim? Então na minha cabeça era o quê? Eu sou tão ruim, eu sou tão pequena, eu sou tão... Que a minha própria mãe não me quis. Não me quis. Como eu posso ser tão ruim? É um buraco muito grande. Esse sentimento de inferioridade tomou minha vida quando eu não busquei a Deus. O vazio tomou conta. E era um vazio muito grande que eu tinha dentro da minha alma. E aí eu estava focada em tentar ser aceita pelos meus amigos, tentar ser aceita pelas pessoas, entendeu? Porque eu era muito magrinha, porque era morena, porque o cabelo não era da forma que tinha que ser. Então, parece ser detalhes pequenos, mas que dentro da nossa alma faz uma ferida muito grande. E aí, nessa tentativa de tentar ser aceita pelas pessoas, eu não conseguia entender que Deus me ama. Ele não só me aceita, como Ele me ama, Ele me quer, Ele me deseja. Mas as mentiras, né? Mas as mentiras que eu ouvia camuflava isso. E eu acreditava mais nessas mentiras do que na própria palavra de Deus, que diz que Ele me amou de verdade antes de eu ser formada no ventre. Então, eu fiquei com esse vazio muito grande. Nesse tempo, a minha casa estava numa guerra e eu me culpava. Eu dizia, tudo isso está acontecendo por causa de mim. O inimigo metralhava a minha mente. O que eu vou dizer aqui é um pouco forte. Só um minutinho. O inimigo metralhava a minha mente de uma forma muito agressiva. As crianças, os adolescentes, não pensem que porque é novo, que o inimigo não está investindo. A gente falou desde o começo do programa, ele investe e muito. Eu estava sendo atacada na minha mente com palavras pesadas. Quando o inimigo atacava a minha mente, ele não poupava as palavras. Eu lembro que eu deitada na cama e o inimigo vinha na minha mente com pensamentos que eu podia pensar que eram os meus pensamentos, mas hoje eu sei que não são meus pensamentos. Eram pensamentos que o inferno queria que eu acreditasse. São essas as mentiras. Antes de você contar, é que nós estamos com crianças no estúdio e eu vou pedir, por favor, vão para outra salinha lá. Desculpa, gente. Ao vivo é assim, né? Ai, Anne, que legal. Eu amo você. Eu tô mandando um beijinho já, abraço aqui. Anne de Caçapava, beijo, querida. Obrigada pela audiência. Obrigada, as crianças já não estão mais aqui no estúdio. Desculpa, ao vivo é assim, gente. Então, como a gente acabou de falar, a gente poupa as crianças. Sim. Agora pode falar. Eu era criança e o pensamento que vinha era, tua mãe foi uma prostituta. Então é isso que você vai ser. Você vai ser uma prostituta. Você nasceu para ser uma prostituta. Eu não sei a história da minha mãe biológica, mas era isso que o inferno vinha e metralhava a minha mente, você entende? Era isso que o inimigo falava para mim. Que era para você cair na vida, né? Isso. Como se eu não tivesse valor, então... Então, cai aí na gandara. Metralhava a minha mente. A guerra maior não é aqui fora, é aqui dentro. E aí eu convivia com esses pensamentos, convivia com o pensamento que eu era muito pequena, que eu era muito feia, que ninguém gostava de mim o suficiente, mesmo sendo cercada por pessoas que me amavam. Mas o vazio, a tristeza que estava aqui dentro, né, fazia com que eu acreditasse nisso. A guerra estava tão grande que um dia eu entrei no meu quarto, deitada, como eu não estava orando mais, eu não tinha força para ajoelhar. Parecia que eu não podia mais fazer isso. Eu deitei e falei, Deus... eu estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Eu não quero morrer, mas eu não tenho sentido na minha vida. Parece que respirar para mim é um fardo. Eu não quero mais viver. Está pesado para mim. Tem um peso muito grande em cima das minhas costas. E aí eu tive uma conversa muito sincera com Deus. Eu falei como Jó disse. Se o Senhor sabia, a nossa tendência é culpar a Deus. Se o Senhor... Deus é muito misericordioso.
Se o Senhor sabia que a minha mãe ia me abandonar, que ela não me amava, que não ia cuidar de mim, por que o Senhor não permitiu que eu morresse no ventre? Por que eu não já nasci morta, como muitas crianças nascem morta? Por que eu não fui assim? Jó falou da mesma forma. E eu não tive uma resposta do Senhor naquele momento. E eu continuei, eu disse, Deus, eu tenho promessa desde que eu sou com 6 anos que eu vou gravar CD, que eu vou pregar, que eu vou cantar, mas eu não quero essas promessas, eu não quero esses sonhos para mim. A única coisa que eu te peço é que o Senhor me leve dessa terra. Eu não quero me matar. Lembra do desenho? Eu dizia, eu não quero me matar, eu conheço a palavra. Eu não quero tirar a minha vida, mas eu peço que o Senhor tire a minha vida. Porque se o Senhor me levar para o céu, eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar com o Senhor, mas eu não vou precisar me matar, não precisar tirar minha vida, mas eu não quero viver, eu não tenho felicidade em viver. Quantos anos você tinha quando Eu tinha fez 15 isso? anos. E isso não era aparente. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito, né? Muito. Às vezes as pessoas falam, calma. Mas naquela época eu continuava assim, mas realmente feliz eu não estava. E muitas pessoas não percebiam isso. Percebiam que eu era muito insegura, mas ninguém sentou para conversar. E aí, como que você tá? Ninguém tinha ideia do que estava passando aí dentro, né? Não. A importância, queridos, de quando você ver alguém que não está bem, ou mesmo quando está bem, é de conversar. Oi, tudo bem? Como é que você está? Às vezes a pessoa está morta por dentro, ou querendo morrer. É. E ela está clamando por ajuda, às vezes pelos olhos, pelas atitudes de ficar quieta. Eu consigo identificar quando eu vou em algumas igrejas e eu conto meu testemunho. Tem coisas que Deus me mostra e que algumas pessoas ficam perto de mim e não falam nada. E eu pego o WhatsApp daquela pessoa e eu já sei o que está acontecendo, porque é a mesma atitude que eu tinha. É a mesma atitude então que eu você tinha. Consegue identificar, porque você passou por Sim. isso, né? E eu vejo isso nos olhos. Às vezes, algumas pessoas até às vezes ficam bravas, né? Porque eu falo assim, oi, tá tudo bem com você? Aí a pessoa fala assim, tá tudo ótimo. Gente, pode ter certeza que não tá. Porque, por causa da forma com que ela fala. Quando tá tudo bem, a gente fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, obrigada. É diferente, queridos. A gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade, quando alguém não está bem e ela quer esconder de você a forma com que ela fala que ela está bem, você consegue identificar que ela não está bem e que ela precisa de ajuda, mas como ela não sabe nem como falar, ou às vezes é algo íntimo, tão dolorido, que ela quer te afastar dela. Então, quando alguém quer te afastar, pelo contrário, ame ela a tal ponto e chegue perto dela, porque você pode salvar uma vida que queria tirar, às vezes, até a sua própria vida. É verdade. Aí eu fiz essa oração, perguntei para Deus por que Ele não permitiu que eu morresse no ventre, se era para alguém me abandonar, que não queria que eu vivesse. Então, eu não tive resposta. Não que Deus é mau. Eu não tive resposta porque eu tinha parado tanto de falar com Ele que eu não tinha mais a sensibilidade de ouvir Ele falar comigo. Ele estava o tempo todo tentando falar comigo, mas eu evitei tanto que eu não conhecia mais o tom da voz dele. Eu digo para algumas pessoas que às vezes quando elas estão muito ansiosas para ouvir uma resposta de Deus, aí elas ficam, eu não estou ouvindo, Deus não está falando. E eu falo assim, querido, não é que Deus não está falando, você está tão ansioso pela resposta que você não consegue ouvir o que Deus quer falar. Mas o Senhor me respondeu. No outro dia, quando acalmou o coração, eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu estava muito angustiada, não conseguia assistir a aula. Eu sempre amei estudar, mas não conseguia assistir a aula. Chorava. Me pediram para sair da sala. Meus amigos falaram, você não tem condição, né? Professora, tem que sair da sala. Fui pro banheiro, chorei. Ah, e deixaram você sozinha? Mandou você sair e deixou você sozinha? Fui pro banheiro, chorei, mas umas amigas veio. Ah, bom. E conversou comigo. E eu contei para ela o que estava me fazendo mal, que eu descobri que eu era adotada, que isso me fazia... eu nunca fui rebelde por ter sido adotada. A adoção, para mim, é uma bênção, é um milagre, é um presente enorme de Deus.
A ferida que doía em mim não era ser adotada. A ferida que doía ter sido rejeitada pela minha mãe biológica, pelos meus pais, né? E isso que me fazia me sentir tão pequena. Mas quando eu digo pequena, a palavra pequena não descreve o que eu me sentia. Eu me sentia muito pequena. E as minhas amigas me consolaram, me abraçaram, mas elas falaram palavras lindas, mas tudo que ela falava não chegava a me consolar, porque tem horas que só Deus pode consolar, tem coisas que só Deus pode te curar. E foi isso que aconteceu. De novo, eu não tive resposta das minhas amigas, eu não tive resposta no que eu queria, nem nos meus amigos. Mas aquela semana passou, no sábado eu fui para um culto de jovens com o meu ministério. Cantei na mocidade, senti a presença de Deus, chorava no culto. O pregador foi pregar sobre Jefité. É um jovem que foi abandonado pela família e que depois ele foi solicitado pela própria família para que ajudasse ele. E eu sabia que Deus estava falando comigo ali. Eu sabia. Poxa, só faltou colocar seu nome, né? Era exatamente para mim. Incrível. Eu chorei a pregação toda, só que a oração que eu fiz foi: Deus me leva para o céu. Eu dizia então, o pregador pregando, eu sentada aqui, o pregador pregando, e eu com olhos fechados, chorando, dizia: Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, mas lembra do que eu te pedi? Eu não quero as promessas, eu não quero gravar CD, eu não quero pregar, não quero cantar. Eu quero que o Senhor me leve ao topete. Eu quero que o Senhor me leve. Pensando que podia mandar em Deus. É. Aí o pregador parou de ministrar, entregou algumas revelações. Deus me mostrou isso para algumas pessoas. E eu me escondi atrás do meu líder, porque eu pensei: se o profeta não me vê, Deus não vai falar comigo. Diz essa, foi ótima. Se o profeta não te vê, Deus não vai falar. Mas Deus te vê em qualquer lugar. Está escrito que a gente se esconder no mais profundo mar, o Senhor sabe onde a gente está. Com certeza. Se a gente subir no mais alto monte, o Senhor sabe onde a gente está. Ele só é o nosso coração. Deus é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? O profeta foi na direção do meu líder e disse: me dá licença. O líder saiu e ele falou: fique de pé. Eu chorava tanto, eu estava doente, eu estava tirando a minha força física e espiritual, emocional. Eu chorava muito. Duas irmãs que estavam do meu lado da mocidade me colocou de pé. E ele disse: jovem, você fez uma pergunta para Deus. Eu não sei quem é esse homem. Eu não sei. Eu lembro que ele foi com a esposa, com a família. Mas Deus seja louvado pela vida desse homem. Eu não sei quem é esse homem. Eu quero muito encontrar essa pessoa. Ele disse: você fez uma pergunta para Deus, jovem. Não fez? E aí o Espírito Santo me lembrou de eu deitada na minha cama perguntando para Deus por que ele não permitiu que eu morresse no ventre. E eu balancei a cabeça e disse sim. E além de Deus dar a resposta para ele, Deus deu a pergunta que eu fiz. Deus mostrou a pergunta. Ele disse: você perguntou para Deus por que você não faleceu no ventre daquela que te gerou, não foi? E eu disse sim. Chorar e ele disse: arrepiar, oxe, né? Chorei muito. E ele disse: eu tenho a resposta para a tua pergunta. E a resposta foi: ele disse, eu vejo uma mão. Deus deu a visão para ele: eu vejo uma mão muito grande. É a mão do Senhor, louvado seja Deus. Eu vejo uma mão muito grande e no centro dessa mão tem um bebezinho. Ele esticou a mão para mim e disse: jovem, esse bebezinho está gelado, está meio roxo, meio verde. Deus manda eu te dizer que você sim morreu no ventre daquela que te gerou. Tentaram tirar a sua vida e você morreu no ventre daquela que te gerou. Mas o Deus que fez a promessa, o dono dessa mão, que fez a promessa que você ia louvar e pregar o nome dele, está soprando nas narinas desse bebezinho. E esse bebezinho começa a chorar. Ele disse: jovem, esse bebezinho é você. Você perguntou para Deus por que você não morreu, você morreu, mas ele soprou vida em você e te ressuscitou quando você estava no ventre, para que você louve e pregue o nome dele. Nesse momento eu entendi o sentido da minha vida. A pergunta do ser humano é: por que eu estou aqui? Eu entendi o sentido da minha vida. Eu fui criada para conhecer a Deus. Eu fui criada por Deus. Fui criada para o louvor do Senhor. Mas a palavra que me curou foi a palavra que a gente tem vergonha de falar hoje em dia. Ele soprou no microfone, mas não foi o vento do microfone. O Espírito Santo fez algo sobrenatural. Veio um vento do céu, me tirou do chão espiritualmente, me levantou, tirou aquele sentimento de vazio, preencheu a minha alma. Enquanto ele assoprava naquele microfone, eu ouvi o Senhor soprando sobre a minha vida. Entrou sobre a minha alma, me levantou, mas a palavra que me curou foi: jovem, Jesus te ama.
Aleluia. Quando ele disse, jovem, Jesus te ama. Eu entendi o sabor da palavra. Quando diz, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho não se compadeça dele, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Eu entendi que eu não fui cuidada por alguém. Mas isso não significa que o meu Deus não me ame, que Ele não cuidou de mim. E eu pergunto, sempre onde eu vou ministrar e contar o meu testemunho, quem ia ouvir o meu choro? O Senhor ouviu o meu choro. Ele chorou comigo e Ele me consolou. Naquele dia, eu fui curada através dessa palavra, Jesus te ama. E eu quero dizer isso para você que está me assistindo. Jesus te ama. Eu saí daquela igreja pisando em nuvens, eu não senti o chão. O amor de Deus me invadiu, a certeza que Deus me amava me invadiu. Mudou a minha história o dia que eu entendi que Deus de fato me ama. E o que eu queria culpar a Deus, dizendo, por que o Senhor não permitiu que eu morresse no ventre? Eu estava culpando a Deus de algo que Ele não queria para mim. E através daquela maldição que estava acontecendo na minha vida, o Senhor transformou em bênção. Eu comecei o programa dizendo que antes eu era uma Kelly que acreditava em mentiras. A mentira que eu acreditei é que ninguém me amava. Mas hoje eu sou uma Kelly que acredito na verdade. A verdade me libertou. Deus me ama. Eu tenho certeza do amor de Deus pela minha vida. Tirou a minha inferioridade. Hoje eu sei que eu sou amada. E hoje eu sei que eu sou veículo do amor do Senhor. Aonde eu vou, eu posso espalhar o amor de Deus para as pessoas. Aleluia. Tá até difícil de falar. Tá difícil de falar. Glória a Deus por isso. Pode enxugar aí, porque são lágrimas de alegria, da gente lembrar, né, do amor de Deus. Eu até fiquei quieta, porque eu só estava me arrepiando aqui o tempo inteiro, sentindo como Deus é bom, queridos. Como Deus nos ama. Como Deus te ama. Se o mundo todo você tem sentido que não te ama e não se importa com você, saiba que o Criador dos céus e da terra te ama. E Ele se importa com você, como se importou com a Kelly, como se importou comigo. E quando a gente lembra do que Deus fez nas nossas vidas, a gente só tem que agradecer esse amor infinito, esse amor imensurável. E que se você que está aí do outro lado ainda não sentiu esse amor, foi porque você não deu espaço para Deus agir na sua vida. Porque um dia eu também senti esse amor, porque eu pedi para Ele se mostrar para mim, se revelar para mim, e Ele fez isso. Quando a Kelly, em tão grande dor, pediu para Deus ser a solução da dor dela, mesmo que fosse tirando ela dessa vida. Que bom que Ele nos perdoa da nossa ignorância. É verdade. E que bom que Ele não faz aquilo que pedimos se não é bom para nós. Porque os planos dele são muito maiores do que o nosso. São planos de paz e não de mal. Deus está dizendo para você, através da vida da Kelly hoje, da experiência que ela teve com Deus, de tudo, de toda a dor que ela passou e de como Cristo, como Deus curou-a, que Ele quer curar você. Você que está aí do outro lado. Saiba que este programa só existe para abençoar a sua vida, para que através dos testemunhos que aqui são contados, das histórias que são contadas de experiências com Deus, abençoe a sua vida, possa chegar até você e do outro lado, possa entrar na sua casa, possa entrar na sua vida, na sua alma e curar a sua alma. Jesus te ama sim, e nós falamos isso porque nós experimentamos esse amor e sabemos que Ele é real, que Ele é verdadeiro. É verdade.
E hoje, aquilo que o inimigo queria matar, Deus diz o seguinte: Satanás, o inimigo das nossas almas, veio para matar, roubar e destruir, vírgula, mas eu, Jesus diz, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E daquilo que ele queria morte, o inimigo decretou morte, mas Deus decretou vida, soprou vida para que ela o glorificasse e o louvasse. E é isso que você tem feito isso. E é isso que você tem feito hoje? Depois daquele dia que o Senhor falou assim comigo, eu saí de lá pedindo perdão a Deus, por não estar valorizando a vida que Ele me deu. Senti necessidade muito grande de pedir perdão a Deus. Eu reconheci o meu pecado. Eu estava sendo totalmente egoísta e totalmente negativa. Ele tinha me dado uma vida e eu estava perguntando por que o Senhor permitiu que eu tivesse vida. E a minha vida é o maior presente, a minha vida é a salvação, o maior presente que Deus me deu. Eu saí de lá dizendo, eu entendi que o Senhor me ama, eu quero viver esse amor, e então eu aceito ser amada por Ti. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor está falando com você agora, que Ele te ama. Cabe a você, tem duas opções: ou você aceita esse amor e quer viver esse amor como foi o que eu fiz, que eu sou curada até hoje, ou você diz, não, Deus está me dizendo que me ama, mas eu não acredito, eu vou viver a minha vida, eu vou destruir a minha vida porque ninguém me ama. Acredite que Deus te ama, vive esse amor, porque vale a pena. Hoje eu tenho 24 anos. Embora não pareça, eu tenho 24 anos. Porque ela tem um rostinho de bebê. Eu tenho 24 anos, sou casada com um homem maravilhoso, ele é pastor. Nós pastoreamos uma igreja de Jacareí 2 anos. Um beijo para todo mundo de Jacareí, meus lindos. Nós temos um casamento há 4 anos, sou muito feliz no meu casamento, prego a palavra de Deus. Já fui para o Paraguai pregar a palavra de Deus, prego aqui no Brasil. Semana que vem vou para o Rio, vou para Minas Gerais. Não estou falando isso para me exaltar. Estou falando que aquilo que Deus prometeu quando eu estava na barriga, que eu ia louvar e pregar, é aquilo que está acontecendo na minha vida. E eu não falo um Deus, eu não prego uma religião, eu prego um Deus que é vivo, que é real e que você pode ouvir a voz dele. Aleluia! Glória a Deus, querida. Não tem como agradecer você ter se disposto a vir compartilhar algo tão íntimo, né, daquilo que Deus fez na sua vida, da sua experiência. Muito obrigada. Sabe, as pessoas vêm aqui realmente não é para se exaltar, porque não é fácil para nenhum deles ter que expor coisas tão íntimas lá das suas entranhas, do seu coração, de lutas, de experiências que viveram, a maioria delas muito tristes lá, coisas tão íntimas, tão pessoais, mas eles decidem compartilhar porque eles sabem que como Deus os abençoou, eles podem, através daquilo que Deus fez em suas vidas, abençoar a sua vida. Então, que Deus seja louvado. Continue te usando tremendamente. E que você, eu e nenhum de nós venhamos nunca a nos esquecer daquilo que Deus fez por nós. Porque é muito importante nós termos gratidão em nosso coração. Porque quando nós somos gratos por tudo aquilo que Deus fez por nós, nós não esquecemos. É esse momento que eu estou vivendo agora, de gratidão. Aleluia. Você quer deixar uma última palavra, mais alguma coisa, uma mensagem especial para o pessoal? Então, eu vou encerrar dizendo para você, valorize a vida que Deus te deu, valorize o fôlego de vida que Deus te deu. Você não vai ter outra vida, é essa. E Deus não quer que você viva uma vida manca. Jesus não morreu para uma igreja ser manca, ser doente. A vida é abundante. Viva, curta sua família, viva a sua fé, viva os seus sonhos. É hoje o dia que Deus te deu para você ser feliz. Então seja feliz com aquilo que você tem, a salvação, a alegria da salvação, Deus que te ama. Valorize a sua vida. Não fique frustrado porque alguém tem mais ou alguém
você acha que alguém é maior do que você. Você é único, valorize quem você é. Porque Deus, em Cantares, está escrito assim: noiva minha, amada minha, com apenas um dos teus olhares você arrebata o meu coração. Deus te admira. Talvez você não se admire tanto, mas o meu Deus, Ele te admira. Então valorize a tua vida, seja feliz, você está vivo. Aleluia, não tem outra palavra para dizer senão aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos deu, e nos perdoe por muitas vezes não vivermos na plenitude que Deus tem nos dado para viver. É verdade. Senhor, eu quero orar hoje por você que está em casa. Eu oro sempre na minha casa, eu nem sempre oro no programa, mas hoje eu quero orar por você que está aí do outro lado. Amém, querida? Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado hoje. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes, ó Deus, não vivermos com tanta alegria, não vivermos na plenitude que o Senhor nos dá. Senhor, nos ajuda a tirar os olhos daquilo que não é bom. Nos ajuda a focarmos os olhos somente em Ti, no Teu amor, na Tua palavra que nos traz vida, na Tua palavra que nos dá ânimo, na Tua palavra, Senhor, que nos dá esperança. Deus, muito obrigada por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui, eu Te louvo por isso. Obrigado, ó Deus, eu não mereço, Senhor, tanta graça e tanta bondade, mas eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder Te servir, de poder Te honrar, Senhor, e eu sei, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama. Muito obrigada, Jesus. Peço ao Senhor que abençoe a cada família que está ouvindo estas palavras, essa mensagem. Senhor, que faça diferença na vida de cada uma das pessoas, onde essa live chega, onde este programa chega, onde os testemunhos chegam, que chegue a Tua palavra poderosamente nos corações e nas mentes, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação para a honra e a glória do Teu nome e para o bem de cada uma dessas pessoas, aonde tem chegado as nossas vozes, aonde tem chegado a Sua palavra, porque a Tua palavra diz que a Sua palavra não volta vazia, mas aonde ela vai, aonde ela cai, ela faz a Sua vontade. Ela faz somente aquilo que lhe apraz. Então, Senhor, lhe agradecemos por este programa, lhe agradecemos por este dia, lhe agradeço por este testemunho, por tudo que o Senhor fez na vida da Kelly. E sei que o Senhor fará na vida de muitas Kellys, em nome de Jesus e de muitos outros. Deus abençoe em nome de Jesus. A você, sua casa, muito obrigada por estar conosco e que vocês possam estar conosco na próxima semana, se assim for a vontade do Senhor. Muito obrigada, beijo, 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 beijo no coração de vocês. Deus abençoe muito e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Beijo! Mua!